A paz do Senhor. Amém? Nós vamos agora abordar o Deus se lembra de você, creia. Parte 3. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 8. E lá diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém ou alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além, e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai? Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, à província dos Gergesenos, ou Gerazenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, mostrando tudo o que Jesus realizou através da tua autoridade que o Senhor concedeu para ele, e também
o que acontecia com as pessoas que se aproximavam do Senhor, como eles eram lembrados pelo Senhor, mostrando para nós a importância de nós estarmos preparados, de nós estarmos atentos, de nós estarmos cheios do teu conhecimento, do teu entendimento, de uma vida abundante diante de ti, para quando o Senhor se apresentar a nós, meu Pai, nós possamos, meu Pai, agir, nós possamos dar uma resposta de acordo com a presença do Senhor que vem até nós, de acordo com a tua presença, meu Pai. Por isso nos ajude, Senhor, porque nós queremos ser lembrados pelo Senhor, porém ser lembrados como alguém que realmente seja agradável ao Senhor, que seja algo que traga ao teu coração, que traga ao Senhor algo que realmente manifeste a tua glória e a tua presença. Em o nome santo de Jesus, nós queremos ser seguidor e não somente seguidor, mas ser discípulos e não somente discípulos, mas também discipular outras pessoas para ti, meu Pai, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe a diferença entre seguidor e discípulo? O seguidor, ele apenas lê, ele ouve, medita, pratica e compartilha. Mas o seguidor, ele não se posiciona para fazer o que tem que ser feito para sair da condição de ser somente discípulo. O seguidor, para você entender, ele é um eterno discípulo. Ele se torna discípulo e ele morre como discípulo. Ele está sempre aprendendo, 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 aprendendo. E nada fazendo com aquilo que ele aprende. Entendeu? Já o discípulo, ele tem seu propósito não somente o de ser um seguidor e de ser discípulo, o de ler, o de ouvir, meditar, praticar e compartilhar. O discípulo ele tem o desejo de sair da zona de conforto dele. Ele não descansa enquanto não forma novos discípulos. O discípulo ele sonha com o dia em que se tornará líder e formar outros para serem discípulos também. Ele não consegue ficar só na região do discípulo, né? Aquele que é discípulo verdadeiro. O que é só seguidor, não. Ele se conforma para ele estar bom. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele atraiu para si grande multidão de seguidores. Seguidores que queriam apenas receber algo da parte de Jesus e alguns até mesmo compartilhar as coisas que recebiam. E eram muitos. Mas como Jesus sabia que para ser discípulo era necessário ir muito além disso, de ser um seguidor e somente discípulo, era ir além de receber algo. Era ir além de compartilhar algo que você recebe. Era necessário que os seus discípulos, que realmente quisessem ser discípulos de Jesus, alimentassem em si o propósito de discipular outros também, além de serem discípulos. Então, se você tem recebido algo de Jesus, e creio que recebeu, chegou o momento de você se tornar líder e discipular outros para também serem líderes. Mas não ser líder como o mundo prega. O mundo prega que ser líder é ter o maior número de pessoas que sejam seus discípulos. No reino de Deus, ser líder é ser discípulo antes de tudo e depois formar discípulos para Jesus. Quanto mais as pessoas que você discipula se tornarem livres em tudo de você e mais dependentes de Deus, mais você recebe a autoridade de Deus. Quanto mais as pessoas que você discipula se tornarem presas em qualquer área a você e menos dependentes de Deus, menos você recebe a autoridade de Deus e elas também. Amém? Entendeu isso? Existem pessoas que pensam que Jesus tem a obrigação de se manifestar da mesma maneira nos outros da que se manifestou nele. E que se não for do jeito que eles querem, do jeito que eles queriam, do jeito que eles estavam ansiando, desejando, eles põem no coração deles, põem na mente deles que Jesus está contra eles.
Por quê? Porque eles não enxergam que quando Jesus se manifesta diferente para alguém, ou até mesmo na sua própria vida, ele se manifesta de uma maneira diferente daquela que você já está acostumado, que você já padronizou, que você religiosou, né? Você transformou em uma religião, transformou numa tradição. Né? O que acontece? Quando Jesus ele se manifesta a você de uma maneira diferente, sendo que você já está acostumado a viver de uma determinada maneira, é para que você enxergue que você não está agradando, você endireitar aquele caminho que você está seguindo. Deus quer aumentar o seu nível de comunhão com o Espírito Santo dele. É por isso que ele age de maneira diferente. Quando Jesus curou o leproso, ele pediu que não dissesse a alguém. Quem em sã consciência faria um negócio desse? Você cura alguém, cura um leproso e depois fala para ele não fazer isso. Olha, não vai falar para ninguém, hein, que você foi curado. Mas antes, você se apresente ao sacerdote com uma oferta determinada por Moisés. Você está entendendo? Então, para que Jesus, sendo que ele ia substituir não, ia aperfeiçoar a lei de Moisés, para que Jesus pediu que o leproso se apresentasse diante dos sacerdotes seguindo a lei de Moisés? Foi com a intenção de mostrar que Jesus queria ajudar os líderes daquela época para mostrar que Jesus ele estava colocando diante deles a verdade do Pai. Então Jesus não queria ir contra os líderes daquela época. Jesus não queria afrontar os líderes, mas Jesus queria mostrar para eles que havia um aperfeiçoamento da lei daquela época. A verdade que Jesus queria apresentar para eles é que o modelo de igreja de Moisés que eles estavam seguindo estava sendo aperfeiçoado pelo modelo de igreja de Jesus, que era um modelo muito superior. É um modelo onde todos, inclusive você, têm livre acesso ao Pai, através do sacrifício de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então hoje você não pode se apoiar em um modelo que você cria, ou um modelo igual de Moisés, igual da época de Moisés. Você não pode, você precisa desvencilhar as pessoas de você, explicar que Jesus morreu para que ela entre no Santo dos Santos. Os líderes daquela época queriam ser lembrados pelo modelo antigo, aquele modelo que eles viviam, que eles receberam da parte de Deus. Somente aquele modelo de Moisés que era o ideal para eles. Tudo por quê? Porque os líderes não reconheciam a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. E toda vez que Jesus tentava esclarecer isso para eles, tentava mostrar a verdade para eles, eles se opunham a Jesus. Essa relutância das lideranças em achar que estão no controle porque receberam algo de Deus e que todas as pessoas agora têm que seguir aquele modelo deles, faz com que a igreja se perca, faz com que a igreja esvazie, faz com que a igreja não dê frutos dignos de que Deus queira. Você precisa entender isso, que Deus precisa estar no controle da vida de cada uma das pessoas. Não estabeleça como padrão aquilo que você recebeu da parte de Deus. Se teu modelo de igreja não está fazendo as pessoas buscarem mais a Deus e serem aperfeiçoadas para serem segundo a imagem e semelhança de Deus, mas está apenas aumentando o número de pessoas em tua igreja, reconsidere buscar em Deus o que precisa ser aperfeiçoado em sua igreja. Antes que venha Jesus e você seja lembrado por Deus de uma maneira que você não vai querer. Você está entendendo? Deus quer te mostrar o que precisa ser feito. Não vai agir como os líderes religiosos daquela época, hein? Quando Jesus te mostrar o que precisa ser aperfeiçoado, não vai agir como um religioso. Não vai estabelecer um padrão. Não vai adotar o seu modelo como sendo certo, como sendo único. Cuidado com o que Deus te dá.
Não deixe que todas as outras coisas acrescentadas pelo reino de Deus e sua justiça e sua vida se tornem mais importantes que o que Deus está fazendo no momento. Deus sempre será o detentor da verdade. Deus sempre, sempre, não adianta você querer achar que a verdade é tua, é absoluta. E todos, sem distinção, seremos lembrados por isso. Não cometa esse erro que os religiosos cometeram, de se tornarem legalistas da palavra de Deus e agora todo mundo precisa seguir aquele padrão deles, sendo que foi Deus que deu aquele modelo. Se Deus deu um modelo, Deus pode dar outro modelo, Deus pode mudar, Deus pode levar para outros caminhos, outras coisas para serem feitas na tua igreja. Não faça isso. Você vai correr o risco de ser lembrado por Deus de uma maneira que você não vai gostar. A vontade de Deus é soberana. É soberana até mesmo acima da tua vontade. Se suas ações têm como fim o de se humilhar diante das potentes mãos de Deus, e esta humilhação direciona as pessoas para que glorifiquem a Deus acima de você, Deus se lembrará de você por estas ações. Mas se você se humilha para que as pessoas lembrem de você, olhem para você, direciona elas para você, Deus também vai se lembrar disso. Deus vai se lembrar de você por essas ações. O nosso chamado é sempre fazer com que os outros se lembrem de Deus e não de nós. E se por acaso se lembrarem de nós, que seja uma lembrança de que somos iguaizinhos a eles, pecadores, imperfeitos, principalmente se formos vistos sem o sacrifício de Jesus. É isso mesmo, você sem o sacrifício de Jesus, sem a misericórdia de Deus, sem a autoridade de Deus na sua vida, você pode se tornar como aquela pessoa que você mais odeia, aquela pessoa que você olha com o olho torto, se você não tomar cuidado. Você está entendendo? Então, sem que o sacrifício de Jesus, você reconheça esse sacrifício de Jesus na tua vida e entenda que o que Deus está fazendo na tua vida hoje não se dá por tua causa. Não é porque você é, porque você faz ou porque você tem. Sim, você tem isso daí porque Deus se lembra de nós para o bem. Porque nós aceitamos esse sacrifício. Deus ele quer te dar autoridade para fazer coisas grandiosas, que deixarão as pessoas extasiadas de tanta glória e poder de Deus em você. Mas não permita que isso te desvie do foco. Esta mesma autoridade está disponível para qualquer outra pessoa também. Para todos. Não coloque Deus em uma caixa e pense que Deus é somente seu. Não se sinta exclusivo ao realizar grandes coisas por meio de Deus. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Vocês não são nada, vocês não fazem nada. Só porque a pessoa está passando por uma luta e uma dificuldade. Deus pode levantar ela, e aí? E humilhar você, e aí? Se você colocar Deus em primeiro lugar e o sacrifício de Jesus em primeiro lugar, as pessoas terão misericórdia de você quando você passar por luta e dificuldades. Mas se você se colocar em um patamar maior, achar que você é melhor que as outras pessoas porque Deus te livrou das coisas que você vivia antes, você vai ser humilhado por essas mesmas pessoas quando elas forem levantadas. Você está semeando algo que você vai colher. Não confunda ter misericórdia, amar as pessoas com você dar apoio aos pecados dela. O fato de você passar por lutas, ou vier a passar por lutas, ou elas estarem passando por lutas, não significa que você vai amar as ações delas. Você tem que amar elas. Você tem que desejar que ela seja liberta. Você tem que orar. Você tem que jejuar pela vida dela. Você tem que desejar que ela conheça esse Deus maravilhoso e esse sacrifício de Jesus, para que ela seja lembrada por Deus pelo sacrifício que foi oferecido. E que ela vai ser liberta por causa do sacrifício que foi oferecido, por causa de Jesus ter morrido por nós. Nenhum de nós somos alguém sem esse sacrifício de Jesus. Ninguém. Nenhum de nós, não importa o patamar que você alcançou, não importa o cargo que você alcançou, não importa o teu poder que você tem na sua vida hoje para realizar que Deus te deu.
Tudo isso é devido ao sacrifício de Jesus. E se você não reconhecer isso, não se lembrar de Deus nesse sentido, você não se lembrar que foi por causa do sacrifício de Jesus que você hoje está onde está, Deus vai te fazer lembrar disso. Deus se lembra de você. Quando Deus se lembra de você, Ele se lembra de você desde quando você nasceu. De todos os seus erros, de todos os seus acertos. O fato de você estar hoje em condição melhor que aqueles que não conhecem a Deus, ou estão em processo de conhecer, não te dá o direito de se colocar em uma condição superior, onde você se sente melhor que eles, porque Deus tirou você dessa condição e você acha que é por teu mérito, ou pelo que Deus faz em você, e por meio de você, hoje, você se coloca numa posição superior a eles. Nunca se esqueça disso. Tudo que somos, tudo que fazemos hoje, e vamos fazer ainda, que Deus vai nos dar essa autoridade, nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos e fazemos porque Jesus morreu por nós na cruz. Porque quando você se coloca acima dessas pessoas, elas vão achar que elas são menores, que elas são inferiores, que elas não são ninguém. E é mentira. Você um dia estava na mesma condição que ela, você lembra? E sem Jesus você volta para essa condição. Sem Jesus nós voltamos a ser atormentados. Atormentados por demônios, atormentados por espíritos malignos, atormentados pelos nossos pecados, atormentados pelo próprio Deus. A ira de Deus permanece em nós, sem reconhecer a Jesus. Você tem que se lembrar de Jesus. Você tem que se lembrar de Jesus, para que Jesus se lembre de você. Sem Jesus, nós voltamos mesmo a ser atormentados. Você diante de Deus é lembrado segundo o que Jesus fez, e não segundo o que você consegue hoje fazer por causa do que Jesus fez. Por mais que Deus se manifeste em você, isto não pode ocupar seu coração, fazendo você esquecer que é por causa de Jesus, e não por sua causa que você faz o que faz. Humilhe-se diante de Deus, agradeça o que está acontecendo na tua vida e diga que é por causa de Jesus que foi que aconteceu. As pessoas vão se converter a Jesus e vão entender que não é por causa delas, que Jesus tem o poder para libertar elas do pecado, que Jesus tem o poder para prosperar elas, que Jesus, através do seu sacrifício, tem poder para curar a vida delas. Não aceite, ou se conforme em saber de que Jesus morreu por você e continuar vivendo da mesma maneira. Se esforce para que Deus se lembre de você como alguém que soube valorizar o que Jesus fez por você e não valorizar o que Jesus faz através de você. O que Jesus faz através de você não é mais importante do que a morte dele na cruz. O poder e a autoridade que você recebeu hoje não é mais importante do que a morte de Jesus na cruz. Você está entendendo isso? Mas como que você valoriza isso? Como que eu valorizo isso? Você tem que fazer com que tudo aquilo que ocupe em você o lugar de Deus, saia. Se há em você algo que ocupe o lugar de Deus, mais do que o próprio Deus, considere não ser lembrado por isso, por Deus. Se desvencilhe o mais rápido possível disto, que ocupe o lugar de Deus, e seja lembrado por ser um discípulo de Deus. O que é um discípulo de Jesus, discípulo de Deus? O discípulo de Deus é aquele que reconhece o sacrifício de Jesus, aceita que Jesus mude o seu caráter, aceita que Deus haja na sua vida e reconhece que tudo que ele vai se tornar é por causa desse sacrifício.
Uma vez que ele começou a experimentar esse sacrifício de Jesus, essa provisão que Deus enviou para nós através do sacrifício de Jesus, agora é o momento de você discipular outras pessoas. Para de ser arrogante. Para de achar que você é alguma coisa. Em nome de Jesus. Para de achar que você não tem que ter misericórdia pela vida das pessoas, desejando que elas conheçam esse sacrifício. Para de julgar. Traz as pessoas para que elas conheçam a Jesus, para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas. Elas não vão conseguir fazer isso na força delas de maneira alguma. Não vão conseguir. Não aceite nada mais do que isso. Não aceite pessoas que se aproximam de você porque estão fazendo alguma coisa, estão sendo usadas por Deus e elas querem te dominar, te subjugar por causa disso, em nome de Jesus. Ela é igual a você. Ela é tão pecadora como você. Ela não presta tanto como você, que está pecado, está no pecado, que está na prostituição, que está nas drogas, que está em qualquer situação na tua vida, não importa. Quando você olha para uma pessoa que está sendo usada por Deus, cheia de autoridade e poder, não olhe para ela como se fosse algo distante para a tua vida. É possível Deus te tirar disso. É possível Deus te libertar. É possível Deus te curar e te transformar em uma pessoa também cheia da autoridade e do poder de Deus. Mas você precisa entender no seu coração e na sua mente. Isso só é possível você entrando pela porta que Deus abriu, que foi através do sacrifício de Jesus. Deus não permitiu que ninguém mais tivesse acesso à sua vida, tivesse acesso para te libertar e te curar se não fosse o filho dele. Ele deu para o filho dele essa autoridade para libertar as pessoas do cativeiro que elas estão. Não traga essa atenção para você. Ah, mas eu estou com poder de cura, eu tenho poder de profecia, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de evangelismo. Não interessa que o dom que você tem por causa de Jesus, por causa da misericórdia de Deus, por causa do poder do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus lá na cruz que foi derramado. É por isso que hoje você é liberto, que você é curado. Pega isso para as pessoas, que não é o que elas se enxergam agora, mas é o que Deus pode fazer através de Jesus na vida delas. Elas agora se olham como pessoas que não servem para nada, porque elas estão dominadas por demônios. Elas estão sendo atormentadas por demônios. Elas se sentem um vazio, elas sentem que não vale nada, que não serve para nada. Elas estão debaixo do domínio das trevas, já tentaram várias vezes se libertar, saírem dessa vida maldita que elas estão vivendo e não encontraram nenhuma solução. Aí você vai e se apresenta para ela como se você fosse libertar elas. Elas vão cair de novo. Elas vão tropeçar de novo, elas não vão aguentar ficar na presença de Deus. Apresenta Jesus como sacrifício para a vida dela. Apresenta o Senhor como uma alternativa para que ela possa sair dessa malignidade, dessa escuridão, dessas trevas. Por quê? Porque Jesus está todo dia com ela, a todo momento com ela, inclusive nos pensamentos dela. Deus está lá. Deus está na hora que o coração dela está apertado, na hora que ela está tentando vencer o que o diabo está propondo para ela. E você não pode fazer isso na tua força, no teu poder. Somente Deus tem esse poder para fazer isso e Ele deu para o Filho dele essa autoridade. Quem somos nós? Quem somos nós? Para querer ser lembrado por Deus como se nós fôssemos alguma coisa, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa. Não podemos de jeito nenhum. Deus quer que você ensine para as pessoas que você hoje é o que você está se tornando o que é por causa de Jesus. Não é por tua causa. Não é porque você é alguma coisa. Não é porque nós somos alguma coisa. Não é porque a gente frequenta igreja. Não é porque a gente ora. Não é porque a gente jejua. Não é porque a gente profetiza. Não é porque a gente recebe o poder de Deus. Porque sem o sacrifício de Jesus, nada disso teria valor ou teria efeito. Você entende a autoridade que foi dada para Jesus? E Jesus quer passar essa autoridade para nós como igreja. Mas nós precisamos passar para as pessoas que essa autoridade é de Jesus que nós recebemos.
É por causa do sacrifício dele na cruz. É por causa da morte dele na cruz. É porque ele morreu por nós. Entendeu? Agora é momento de você morrer para você mesmo, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, a favor de outras pessoas que estão precisando conhecer a Jesus. Morre para os teus pensamentos, para os teus sentimentos. Para de pregar você como sendo alguma coisa. Para de pregar você como tendo alguma coisa. Para de pregar sua autoridade, seu poder em Jesus. Prega Jesus como sacrifício para a vida delas. E você vai ver como Deus vai se lembrar de você de uma maneira diferente, em o nome santo de Jesus. Faça um propósito com Deus, que pelo menos você evangelizar, de você discipular, de você formar 12 pessoas para se tornarem líderes de outras 12. Faça esse propósito, não descanse, não pare. Eu tenho certeza que Deus vai se lembrar de você de uma maneira diferente. Toma posse em um nome santo de Jesus. E nós vamos fazer com que a volta de Jesus venha rápido e você vai ser lembrado por Deus. Creia, creia nisto em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.